E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao canal do YouTube de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com o nosso convidado Luiz Hernanes Barros de Carvalho, violoncelista de carreira internacional, natural de Mato Grosso, estudou em Tatuí no Conservatório Real de Haia, considerada uma das 5 melhores conservatórios do mundo, mestrado no Mannes School of Music de Nova York, envolvido com a pedagogia musical, lecionando na USP, no Conservatório de Tatuí e em Amsterdã, no Conservatório do Belmer. Durante 3 anos foi coordenador do Festival Internacional de Músicas em Campos de Jordão. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Marco. Obrigado. Estou muito contente de ter você aqui, depois de 4 anos que você não Sim, visitava nosso o Brasil. Brasil, exatamente. Teve Me... pandemia, teve Teve toda. pandemia, Então, assim, um atrapalho no meio do caminho. Mas agora voltamos, estamos aí. voltando por acá. Me conta um pouco sobre você, tus principais logros e tuas experiências laborais. Bom, teve o início dos estudos aqui, né? Normalmente eu começo lá, em Rondonópolis, quando eu comecei a estudar piano com uma professora local, Zaine Francisco da Silva. E ela era minha vizinha da mesma rua. E eu tinha 10 anos de idade, na frente da casa e ouvia o piano. Então um dia eu resolvi bater na porta e falar o que que é, como que faz para estudar. E assim eu comecei meus estudos musicais lá em Rondonópolis. E aos 15, quase 16, eu fui morar em Tatuí, que na época, e ainda até hoje provavelmente, era o melhor conservatório brasileiro de formação, né, com grandes nomes e grandes professores, todos os músicos de grande carreira em São Paulo, porque é próximo, né, 120 quilômetros, davam aulas lá. Então, assim, teve uma formação básica que já foi bastante interessante devido ao Conservatório de Tatuí. E aos 19 anos eu fui para a Haia, na Holanda, onde eu prossegui, fiz faculdade, né, de violoncelo, 6 anos lá a faculdade. Nossa. E assim foi desenvolvendo. Depois eu fui para São Francisco, inicialmente, e depois me mudei para Nova York para terminar o mestrado. Como foi tu primeiro encontro com a música? Você me contou há pouco tempo que você estava passando pela rua. Sim, Me isso. conta um pouco disso, que história bastante linda. Não, porque assim, lá no Mato Grosso, onde eu cresci, Rondonópolis, não existia uma orquestra, não existia um meio musical. Existiam pessoas isoladas na cidade que tocavam piano, que tocavam outros instrumentos, e era difícil o acesso, né, naquela época. Hoje já está mais fácil para você ir estudar um instrumento musical, porque primeiro requer um professor Sim. que tenha formação pedagógica para poder ensinar e tudo mais. E depois também tem a dificuldade, porque eu fui estudar piano e piano era um instrumento caro, É, não tinha na região. Então, assim, eu tinha que dividir horários para estudar na casa da minha professora, mas logo do início eu fiquei muito ocupado, esqueci esporte, esqueci judô, esqueci tudo e fiquei achou só. a motivação da vida. E daí eu fui fazer. Eu sabia que eu ia ser um musicista, e foi daí então só pra frente. Que lindo. Foi difícil tomar essa decisão, porque às vezes há esse conceito de que porque você vai ser músico, talvez não tenha um ganho econômico alto, Olha, quando você é jovem, criança, não se importa de nada. não tem essa percepção, é o melhor ser um médico, ou um engenheiro, ou um arquiteto que vou ganhar. Eu queria ser músico porque eu gostava da música. Naquela época, quando criança, você não pensa, É verdade. talvez eu vá. Então, assim, não teve esse tipo de consciência na minha escolha. Eu escolhi porque eu gostava e eu vi que eu tinha talento. Então, eu prossegui a partir daí. Como após de ser formado em Tatuí, como foi esse desafio na tua vida para vir aqui para São Paulo? Então, quando você termina o nível médio no Brasil, você provavelmente tem que ir para uma faculdade de música para estudar. Eu queria ir para uma faculdade do exterior. Então, assim, eu vim para São Paulo por um tempo curto, que ela foi só para me preparar melhor para ir para o exterior.
E daí você, assim, você tem pessoas que te ajudam, né, e que são Te encaminham. significativas, te encaminham. Eu fui para o Rio de Janeiro prestar o concurso Sul-América, que na verdade existia na época, e esse concurso era internacional, né, podia qualquer participar do mundo todo, e eu fui um dos participantes. E lá eu encontrei um professor do Conservatório Real de Haia que era jurado, era banca do concurso. E quando ele me ouviu, ele veio e me convidou, fez o Ah, que convite. lindo. Você, se quiser, pode de repente vir estudar comigo no Conservatório Real de Haia. E daí foi como eu acabei Indo para chegando em allá. Haia, exatamente. Como foi essa experiência para sair afora? Que te motivou? Te motivou essa vontade de saber Sim. demais, saber mais e expandir teu conhecimento, mas como foi essa experiência de sair afora? Olha, quando você escolhe sair para um outro país, para um outro continente, longe da sua família, longe dos Ah, seus eu tô longe amigos, da minha. é uma decisão que às vezes você não tem noção exatamente do que você está fazendo. É verdade. Você se empolga, você quer ir e tal. Daí, quando você chega lá, você se dá conta que você teria que ter estudado línguas, né? Eu tive que aprender cinco Você mais línguas. sair na Europa. Exatamente. Eu tive que aprender 5 línguas assim instantaneamente, porque eu tinha aulas em holandês, eu tinha aulas em inglês, em francês e algumas em alemão. Então, assim, você imagina, eu saí do Mato Grosso, caí em São Paulo e daí eu caí na Haia. E assim, Mudanças completamente. totalmente despreparado nesse sentido internacional. Estava preparado Só com artisticamente. linguagem, como linguagem universal da música. Da música. Mas, assim, você tem todos os outros aspectos que você tem que se preparar, né? Melhor. E, assim, realmente, você chega lá e você vê que você teria que ter um melhor preparo em relação a línguas, em relação ao conhecimento geral de cultura local, que também foi um choque, né? Eu saí daqui, chego lá, é totalmente diferente a maneira de ser, maneira de viver, maneira de encarar. Então, assim, teve todo esse momento que eu tive que fazer essa transição, né, de aprendizado enorme, porque quando você está frequentando aulas com professores vários de todo mundo, porque é um conservatório internacional, então a gente tinha professores ingleses, alemães, franceses, italianos, e assim, de cada um você recebia uma porcentagem de conhecimento Claro. que ia somando no seu conhecimento geral. E foi muito interessante, porque no final da história você é jovem, você se vira, você estuda, e eu tinha que trabalhar para me manter. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir às aulas e tinha que estudar 6 horas de violoncelo por dia, Além, para dar conta do nível do conservatório. praticar. Praticar, porque assim, Qual foi o teu maior desafio? Porque você, como musicista brasileiro, quando você foi lá e viu as técnicas dos europeus e que talvez estiveram com uma maior possibilidade de aprendizagem sim, que sim. você, como foi esse desafio de poder estar competitivamente com eles do lado a lado? É uma ótima pergunta, porque assim, aqui, felizmente, eu tive uma formação muito boa em Tatuí. Esse foi um ponto positivo. Mas ainda distante daquelas pessoas que concorreram comigo para entrar no Conservatório de Haia, que tinham uma formação já desde criança com bons professores, a maioria europeus, por exemplo, que estudavam comigo no conservatório, eles tinham uma história, tinha muitos que eram filhos de músicos, ou os avós eram E músicos. isso poderia ser E desmotivante para Isso você, poderia mas ser, mas assim, eu levei isso como um desafio para levar e de você tinha superação. superar, porque assim, você não tem a desculpa, porque eu vim do Brasil. Isso não existe, né? Você tem que ter aquele nível e acabou, ninguém quer saber se você veio, da Mas onde isso você é veio. correto, É, porque acho que é igualitário, igualitário. né? Mas para Você tem você que ser bom, é, independentemente de onde que você vem. exato, porque assim, se eles levassem em conta, ele veio do Brasil, ele veio, daí talvez seria depreciador
para o meu desafio, né? Então, assim, não existia. Então, assim, ia para uma aula e tinha que estudar 3, 4 horas para poder preparar a próxima aula, às vezes, para dar conta. Enquanto talvez que um europeu E que já já estava tinha mais mais habituado. habituado tinha que estudar muito menos. Eu me lembro que, assim, uma coisa, a aula de violoncelo era a coisa mais sacra por semana. Então, assim, para você dar conta de tocar para o teu professor uma vez por semana, 2 horas, você tinha que estudar 6 todos os dias. E assim, não tinha desculpa você chegar lá e não estar preparado para a próxima Sei. aula. Porque assim, o meu professor era primeiro cellista da Concertgebouw, que é a melhor orquestra do mundo, né? Tem Eh, então, responsabilidade. assim, você não pode ir para aula de uma pessoa assim, não estando Não sei. exatamente 100% preparado. Então, não tinha desculpa, né? Se fosse preciso, eu estudava normalmente 5 a 6, mas se fosse preciso, 8, 10 horas por dia, porque se eu não desse conta, às vezes você tem que decorar um movimento inteiro de concerto, ou às vezes você tem que ler uma sonata de 3, 4 movimentos para a próxima semana. Então, se você chegar lá e não tá com A isso, vergonha, a não, isso vergonha. não, Não, isso não tinha não, cabido. isso não existe, não tem como, se vira. Então, para você ter e dar conta dos estudos toda semana, dar conta de frequentar a sua aula, estar preparado para a aula, e isso durante 6 anos. Você começou com piano. Sim. Quando que você pegou o violoncelo e você falou, esse é meu instrumento? Então, eu vim para Tatuí para estudar piano no Conservatório de Tatuí. E imediatamente eu comecei a fazer música de câmara, né, quartetos, trios. E uma professora americana que se chama Gretchen Miller, que mora no Brasil hoje há 60 anos, Ah. mas na época talvez era menos. E ela me chamou para acompanhar a classe dela de violoncelos, né? E eu comecei a tocar com os violoncelistas do conservatório e me apaixonei imediatamente. Eu falei, um dia Eu quero eu estava ser. dando aula e eu falei para ela, eu gostaria tanto de ter aula de violoncelo. Ela falou, eu tô com uma hora livre agora. Que Vem aqui que eu te lindo. ensino as coisas básicas e depois você vai com outro professor que ensina os primeiros anos. E quando você tiver mais adiantado, a gente continua com você. E foi assim, eu tive a primeira aula de violoncelo com a Gretchen Miller, a melhor professora então do país. Uau. E assim, foi um privilégio porque ela era inspiradora, ela era incentivadora, era uma pessoa. Ou a modéstia dela, as coisas básicas, né? Exatamente, Só ela que o falou. básico era bom. O básico era ótimo, assim. Então foi assim que eu comecei o violoncelo. E logo após, eu me apaixonei pelo instrumento. Então eu continuei levando o piano e o violoncelo juntos até me formar no conservatório, nos dois instrumentos, mas eu sabia que eu ia ser violoncelista. Porque abria também portas para tocar em orquestra Claro. mais, porque o piano é um instrumento que toca música de câmara, mas é mais solista, Sim. né? Os pianistas são mais solitários, porque, né, tem um repertório muito maior. E o violoncelo abria portas para fazer orquestra, para fazer música de câmara, para me profissionalizar, talvez mais rápido, porque você tem orquestras profissionais e tudo mais. Então, acho que foi um caminho natural, que eu posso dizer. Quais são tuas maiores inspirações musicais e quais são as pessoas que formaram mais, que foram mais importantes na tua vida profissional? São tantos. Temos quantas horas? 5? Não sei, não. Não, então. Primeiro você tem os seus ídolos musicais, Sim. né? Então, assim, pessoas que talvez você que já morreram há 50 anos, e você admira e segue veementemente os passos. Então tem esses ídolos. Por exemplo, eu tinha como um ídolo a Jacqueline Dupré, que foi uma violoncelista inglesa, que para mim era uma deusa musical, né? Então assim, mas existiam outros, né? O meu professor propriamente dito, porque tinha Concertgebouw, então assim, você vê um primeiro violoncelista da melhor orquestra do mundo, desse planeta. Então assim, e você tem aula com ele. Nossa, Então ele que também virou um lindo. ídolo, né? Então assim, enfim, foram vários, né? Então, assim, a cada momento você tem um certo
como fala, a troca, uma certa troca de ídolos que vai te fazendo conhecer mais pessoas, melhores pessoas, ou diversas pessoas. Cada um tem uma especialidade. Claro. Então, assim, você aprende A a criar ter um um repertório repertório, de todo esse exatamente, conhecimento que você absorveu sim, de vários artistas. de vários artistas. É um leque, É né? o leque. Então, assim, você tem todos os movimentos de um lado do leque até o outro que te inspira, né? Em determinados artistas. Então, assim, são muitos, são muitos. Qual é a sinfonia que você é tua preferida? Eu não posso Ah, falar. São muitas. não, é com certeza a Quinta Sinfonia de Mahler. E com certeza, eu já tive a oportunidade de estar na orquestra tocando essa sinfonia por 5 vezes também. Quinta Uau! Sinfonia, cinco 5 vezes. vezes, coincidência. E especialmente o Adagietto, que é um dos movimentos da sinfonia, que eu considero talvez a melhor música que já foi composta. Que lindo. É, E qual é que você acha que foi a mais desafiadora? tiveram muitos. Bom, eu no meu repertório pessoal, o mais desafiador foram dois concertos de violoncelo. O número um de Shostakovich, que era um concerto moderno, com uma técnica musical e de dedos e tudo mais muito moderna. E isso era uma coisa complicada de você decorar primeiro, conseguir fazer os acordes, as cordas duplas e os sons específicos para aquele concerto, né? Esse é um, eu acho que são os dois, e o concerto de Dvořák, que é um concerto romântico, considerado o mais complicado, mais difícil, e por ser um concerto standard, né, um concerto que todo mundo conhece, daí fica Tem que difícil. chegar a um Você nível que não é permitido você menos, não né? é permitido menos, não é permitido fazer muito diferente, porque você tem Porque tem uma que. Sim. tradição criada de mais de um século de execução, né? E que você tem que manter. Como músico brasileiro, qual foi tu maior desafio quando você foi lá na Europa? Além dos idiomas. Além dos idiomas. Olha, eu acho que a minha experiência foi muito boa, sabe? Eu, como músico brasileiro, nunca me senti menos ou senti talvez deixado de lado, em relação a isso. Então, eu não sei se eu posso dizer, Que foi algo que complicado. foi algo complicado, né? Ah, como você disse, a linguagem musical é universal. E se Sim. você tem uma determinada formação, né? Porque é importante, porque se você coloca no páreo profissional com pessoas que têm formação, você também tem que ter, porque senão é uma desvantagem. Então, eu estava no Conservatório de Haia, onde eu recebi essa formação para me equiparar a quem estava lá. Então, assim, existe uma coisa que em música a gente tem estilos diferentes, com técnicas diferentes, com maneiras de interpretar diferentes, com Sonoridades sonoridades diferentes. diferentes, entendeu? Então, assim, o barroco é uma coisa, o clássico é outro, o romântico é outro, o contemporâneo é outro, E tem que e, ser e tem respeitados, que ser né? respeitado, porque senão você vira um Respeitados e musicista dominados, né? Senão é dominado, você um tem que aprender. musicista plano. Não, senão, assim, existem, né, que toca tudo igual, o barroco igual, o clássico igual, ao romântico igual, ao contemporâneo, mas não é, né? Cada período da história musical existe suas próprias características, sons, ah, maneiras de interpretar e tudo mais. Então, assim, ter uma formação é aprender essas diferenças. E assim sendo, você se equipara aos níveis lá de fora, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Você me comentou que sempre teve um apego pela pedagogia. Como foi imergir nesse mundo? Então, eu comecei a dar aulas muito cedo, em Tatuí, quando eu tinha 17 anos. Nossa, você Eu, já deu é, aula? eu dava aula de piano para crianças no conservatório. Eu ganhei o que na época eles chamavam de bolsa, né, de estudo, Sim. que na verdade era um salário menor
para você dar aula para 20 crianças, que eram, Deve né? ser desafiador. Então, e daí eu comecei ali a minha experiência pedagógica, né? Eu tinha 17 anos. E nunca larguei, porque assim, lá fora, para sobreviver, eu dei muita aula, né? Eu fui especificamente estudar com uma professora nos Estados Unidos para o meu mestrado, que era especialista em pedagogia do violoncelo. Então, assim, eu Você tinha fiz todas as ferramentas para exatamente. poder ensinar. Então, assim, no Conservatório de Haia, eu fiz um diploma de solista, né? E nos Estados Unidos eu fiz um diploma de professor, de pedagogo ao violoncelo. Então, essa professora, que se chama Irene Sharp, era, na época, considerada uma das maiores pedagogas americanas, né? Então, assim, eu tive a graça que ela também me aceitou como aluno. Por isso que você fala que tem vários exponentes que você tem a inspiração, né? Não, assim, porque a primeira coisa é que você ir para um instituto musical querendo uma definida coisa é um pouco difícil, mas como eu encontrei essa pedagoga, assim, né, e ela me favoreceu de uma certa forma me aceitando, eu fui para São Francisco, né, onde ela dava aula na universidade. Daí ela se desligou de São Francisco, mudou-se para Nova York, eu fui com ela. Então eu terminei o meu mestrado em Nova York, mas assim, teve toda uma formação pedagoga de como aproximar, de como ensinar isso, de como abordar técnicas, de como produzir certas sonoridades. Enfim, pedagogia é uma coisa muito complexa, porque você tem que ensinar propriamente cada estilo, com cada característica de cada estilo para os seus alunos. Porque assim, não dá para ser tudo igual. Claro. Né? Se você toca barroco é uma coisa, clássica é outra, moderna é outra, romântica é outra. Então, assim, isso você tem que aprender, né? Não é uma coisa que só a sua formação, que a gente aprende na formação, esses estilos, às vezes não é suficiente para você ensinar, porque você tem que ter um approach, né? Uma aproximação pedagoga que é construtiva, que você começa numa base e vai aderindo fatos e técnicas e maneiras. E também tem uma coisa muito importante que é assim, um musicista, ele vem de uma tradição, né? Então, assim, por exemplo, eu posso citar o meu caso, o professor do meu professor, e assim nós vamos há 180 anos, Tem uma assim, cadeia de de uma cadeia de conhecimento, né? conhecimentos. Essa cadeia que eu faço parte vem de um francês chamado François Franchomme, que na corte francesa era professor, era musicista da corte francesa, Palácio de Versailles e tudo mais. Ele foi um grande musicista. E daí vieram os alunos dele, daí vieram os alunos dos alunos dos alunos. E daí terminou que o Jean de Croos, que era professor do meu professor, veio para a Holanda e deu aulas para o meu professor. Meu professor deu aulas para mim, agora eu estou dando aulas para outros. Então, assim, é uma cadeia que você vai passando, é tradição, né? E a única maneira que você tem para adquirir isso é realmente tendo uma árvore musical, genealógica musical. Eu acho que é algo que te motiva, né? Sim, Porque te porque motiva porque como você teve essa graça de receber todo esse conhecimento, e você se sente um pouco até responsável de transmitir para guardião, novas gerações, guardião, né? Guardião é dessa, o guardião de um conhecimento, é uma porque é uma responsabilidade. arte de É. gerações, né? Sim, sim. Então, Você assim, entende? eu não gosto muito de, por exemplo, trocar coisas do que eu recebi. Então, assim, às vezes você está fazendo certas coisas de música de câmara e um dos seus colegas quer fazer diferente, daí dá um certo mal-estar, E porque isso você não tem que sabe. ser assim. Exatamente, é. Então, assim, mas tudo bem, a gente sempre conversa, acaba chegando a um determinado Meio termo. meio termo, mas existe essa tradição, né? Você me contou que tem alunos teus que agora estão sendo diretores? Não, em Tatuí, por exemplo, Sim. eu tenho 3 alunos que
lá, que agora são os professores do São conservatório. professores, então É. tá, a cadeia está É, a funcionando, que cadeia. lindo. São três, eu sei que são professores oficiais, mas tem outros de outros professores, mas três meus. Que E lindo. agora eu tô tendo, então, netos musicais. Netos musicais, toda uma família, É, a casa da música. sim. Qual é a sua percepção da nova geração dos músicos aqui em Brasil? E como está sendo a representatividade dos músicos brasileiros no exterior? No exterior. Olha, nós tivemos como eu posso dizer, foi uma devassidão, terremoto, alguma coisa assim no meio musical brasileiro, porque de um tempo para cá ficou muito mais fácil de se atingir professores, escolas, porque o Brasil embarcou em um tipo de sistema social que faz com que a música seja um instrumento de resgate social e inclusão social. Então, assim, na minha época, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de ter esse acesso às vezes, né? Só quando você ia para um conservatório como o Tatuí, só quando você vinha para São Paulo para uma escola de música. Hoje em dia a gente tem vários projetos sociais que incluem música. Não só música, mas dança, enfim, outros tipos de A manifestação possibilidade artística. de sair fora para poder Sim, estudar está sendo muito mais muito acessível, mais né? acessível. Assim, os grandes músicos de São Paulo dão aula nessas comunidades. Existem conservatórios, existem projetos do governo do estado, existem projetos do município de São Paulo, por exemplo. E hoje esses alunos têm acesso a boa formação. Existem professores maravilhosos em São Paulo que estão passando essa tradição, enfim, existe muito mais do que na minha época. Então, assim, hoje, por exemplo, um aluno que sai daqui já teve uma formação muito melhor, né? Que na minha época era mais difícil. Então, assim, eu acho que a inclusão desses músicos, nós temos músicos hoje que saíram de comunidades desses projetos que já se profissionalizaram, já estão tocando em grandes orquestras, outros que já foram estudar fora, em grandes escolas. Então, assim, o resultado está acontecendo, né? E é ótimo, porque A a qualidade também qualidade está crescendo e está crescendo, melhorando, né? melhorando. Nós temos pessoas com melhores formações, a tradição dos professores que hoje estão ensinando é passado dessa forma, e assim o país está embarcando numa viagem, né? Como eu disse, um terremoto aconteceu musicalmente que a gente está crescendo bastante. Isso é muito bom, né? É muito bom. É, O que eu sempre falo que eu gosto muito, que aqui há um grande incentivo na arte, sim, né? Há um grande incentivo, há um grande consumo também da área artística. É, muito maior do que um tempo atrás. exatamente. Muito maior, muito maior. E isso dá maiores possibilidades a que as pessoas também tenham interesse pela música. Sim, sim, porque a música deixou de ser uma coisa elite social, né, elitista, e foi para as comunidades menos favorecidas. Existem projetos que Sim, elevem a música e que tenham uma visão de inclusão social? sim, tem. Aqui em São Paulo tem o Instituto Bacarelli, que é na comunidade de Heliópolis, por exemplo. Eles têm lá um prédio maravilhoso, com professores excelentes que tocam nas orquestras profissionais da cidade. Então, assim, esse é um instituto. Mas existe um projeto do governo do estado, que também leva para várias comunidades no estado todo de São Paulo, por exemplo, professores de boa formação, professores profissionais e que dão resultados excelentes. Porque sempre foi considerado, tipo, eu faço uma relação. O tênis é considerado um esporte elitista. Sim, O piano, é, violoncelo, violino, tudo isso são instrumentos caros e caros. realmente inacessíveis. Mas hoje existe essa consciência empresarial até, Sim. porque a gente vê cada vez mais empresas patrocinando instrumentos, empresas comprando instrumentos para essas É. comunidades, distribuindo, por exemplo, construindo prédios nessas comunidades para o ensino de música. Então, assim, o acesso é bem maior aos instrumentos hoje em dia, porque em outras épocas não existia essa consciência, não existia esse movimento no Brasil. E agora existe, né? Então,
assim, louvável o que está acontecendo e espero que continue crescendo, crescendo e Que crescendo. seja assim. É, A música é uma arte de liberação. O que representa a música na tua vida? tudo. Tudo. É a Tudo. minha Eu âncora, respiro é a música. minha âncora, É, sabe? sim. É como. É incrível, porque assim, é tudo baseado nisso, né? É a âncora, a minha âncora. Quando você voltou da Europa aqui, como foi esse retorno acá? Olha, eu quando voltei pela primeira vez, porque eu voltei, voltei, e fui, agora eu fui de uma vez, mas a primeira vez quando eu voltei, eu estava com muita sede de ensinar, muita sede de tocar, muita sede de colocar De o contar o que conhecimento, aconteceu que lá na aconteceu, Europa, o que você exato, aprendeu lá. exatamente. Então, assim, logo que eu voltei, eu dei 2 anos de aula na USP, na ECA, e lá eu tive a oportunidade de ter uma classe de violoncelo, desenvolver um trabalho de técnica, de repertório e tudo mais. Então isso foi muito bom, porque eu fui recebido de braços abertos, né, pelo Instituto da USP de Música. Na época, o nosso saudoso Mário Ficarelli, que era o diretor do Instituto de Música, e eu tive essa oportunidade, que eu considero única, de ter dado aulas lá. Bem como eu voltei para Tatuí para dar aulas. Onde eu estudei, eu também voltei para dar Que aulas. E lindo! Você hoje, voltou até tuas raízes exatamente, musicais. exatamente, porque e lá em Tatuí eu tive a oportunidade de ter uma classe de 20 alunos. Toda semana eu dava aula para 20. E, assim, dentre eles, grandes talentos que foram se desenvolvendo muito rápido. E hoje eles são 3 dos professores lá. Mas olha que lindo, porque você teve a oportunidade de ter uma professora que era uma das melhores, que te Sim, ensinou o básico, sim, sim. e você está voltando de Europa com bastante conhecimento a entregar essa bandeira de conhecimento para pessoas da tua cidade, né? É assim, eu acho que faz parte da tradição, né, musical, e pedagógica, de você se estabelecer a um determinado momento como professor para os que têm talento. Tem muitas pessoas que não têm esse jogo profissional pedagógico, né? São grandes Que é musicistas, difícil, né? Você precisa ter o talento e esse sim. hábito de conseguir É, transmitir de uma maneira efetiva, né? existe toda uma técnica, Metodologia. metodologia e de construção, né? Você tem que saber onde é o básico primeiro E e ir paciência. com Muita muita paciência. paciência e quando você vai colocando fatos, fatores e itens e enfim, você tem que ir acrescentando gradualmente para que a criança ou o jovem não sinta um peso, né? E De que você. seja algo agradável, porque Sim, é e algo, a arte é algo enriquecedor, é, algo divertido, algo que forma parte da tua vida, como forma sim. na tua. Não, assim, a maioria dos alunos de música são sedentos de conhecimento, né? Assim, eles querem, querem, querem. Já que Então, tocar a sinfonia é mais exatamente, difícil. como eu também fiz, né? Já queria pegar lá na frente. Mas, assim, não tem tanto problema, né? De estar desincentivado. A maioria dos alunos que você pega, ou que você trabalha com, eles têm essa sede, essa gana de conhecimento. Então, é muito fácil você ir colocando os fatos, lógico, construtivamente, né? Cada passo no seu devido lugar. Essa facilidade de informação que agora a gente tem com a tecnologia, a internet e tudo, ha criado também bastante músicos autodidatas. Sim. Mas o que acontece dessa parte de estudo, dessa bandeira que se passa de uma pessoa para outra, gerações? Olha, eu gosto de quando uma pessoa aprende um talento e ela vai buscar. Então, a um determinado momento, se a pessoa é autodidata, ela chega num certo nível, né? E que ela vai começar a perceber que ela tem que se aprofundar mais em um assunto, ou no outro, ou no outro, ou no outro. Então, assim, é grande mérito, porque uma pessoa autodidata tem o mérito De ir de atrás. ir atrás, de aprender sozinho, de ver pelo YouTube, de ir a concertos e tal. Mas a um determinado momento ele precisa de formação. Todos precisam de formação. E essa formação só vem
da onde veio, com uma tradição, com uma coisa. Porque senão ele toca barroco, clássico, romântico, moderno, contemporâneo, tudo igual. E hoje, no nível que nós estamos, musical no país, já não é mais aceitável. Então, se você está tocando uma música barroca, A pessoa tem que a conseguir pessoa identificar o que você está identificar a tocando, né? sonoridade. Igual que o cinema tem suas Exatamente, classes, né? exatamente. Então, o cinema clássico, moderno, contemporâneo, tu tem que Exato. ter, cumprir com... Cumprir com. Pode ter teu estilo, Sim, né? Mas tem que respeitar o que tem que ser existe, respeitável, né? é acadêmico, né? É Então, assim, é acadêmico, uma sim. academia, né? Assim, é acadêmico o conhecimento. Então, assim, eu louvo muitos autodidatas, mas a um determinado momento eles vão propriamente perceber que eles precisam dessa tradição para poder se profissionalizar, né? E saber fazer esses nichos musicais diferentes, né? Então, eu acho que é bom isso que está acontecendo. Quando você fala sobre os jovens hoje em dia, os músicos hoje em dia, é, também está a tecnologia, está o tempo que as pessoas, nós gastamos nas redes sociais, nos streaming. A música se está vendo afetada ou deixada de lado ou sendo menos interessante? Olha, existem vários lados dessa história, né? Eu vejo de uma forma a tecnologia, o smartphone, a internet, como uma grande fonte de conhecimento, Sim. que nós não tínhamos Que acesso há pode 30 ser anos bem ou atrás. mal usada, né? Exato. Pode ser bem, pode ser mal, pode ser abusivo, mas assim, é uma fonte única que Sim. hoje nós temos de conhecimento, de arquivos, né, no caso musical. Você vê todos os grandes nomes que já existiram desde que começou a ser filmado, por exemplo. Você tem a possibilidade de, na palma da tua mão, assistir. Ter livros que às vezes você É, tinha que aprender alemão para exatamente, poder entender, para poder que está entender. no teu idioma. Exatamente. Então, assim, quanto a isso eu acho louvável, né? Mas existe um outro lado. Então, as crianças de hoje em dia estão menos dispostas a ficar 5 horas estudando violoncelo, violino, enfim, porque é difícil, porque é desafiante e é Precisa melhor. de Se precisa de concentração. concentração, dedicação, enfim, ela tem que adaptar o horário, ela tem que saber da escola, daí vai para o instrumento, daí vai fazer a tarefa de escola. Então, assim, eu percebo que está existindo uma certa, como fala, caindo o nível, não o nível, a quantidade de crianças que estão dispostas a pegar um instrumento, por exemplo, e estudar. Então, eu acho que isso é mais fácil eles ficarem num videogame 6 horas por dia Que ficar 5 horas, do que seis, ficar cinco oito. horas estudando violino, entendeu? Então, assim, mas existem, lógico, existem escolas, por exemplo, que incentivam o estudo de instrumento, existem pais que são conscientes que uma criança é melhor que divida um pouco o espaço, o tempo, né? Deixa ele brincar com os amigos com Mas que videogame. tem a administração do seu Sim, tempo, né? mas também, por exemplo, deixa ele estudar piano, violino, violoncelo, flauta, clarinete, entendeu? Se os pais conseguem levar uma criança para esse tipo de distribuição do tempo, tudo bem, mas o que eu percebo é que não está acontecendo muito isso, infelizmente. Luiz Senani, tem um limite de idade para aprender música, violoncelo, piano? Porque às vezes uno escuta falar que se você não aprender o violoncelo, não educou teu ouvido até 10, 12 anos, vai Hum. ser quase como impossível. Não, eu não acho que é impossível, eu acho que é possível, mas assim, se você quer atingir um nível de excelência profissional, é recomendável que você inicie quando criança, né? Porque existe toda uma ah, tradição que você tem que ter tempo para crescer, para adquirir, para. Então, assim, é difícil para uma pessoa já adulta que tem que trabalhar, que muitas vezes é casado, tem filhos, entendeu? Assim, existe todo um outro O aspecto. ouvido já tá tadinho de É, ouvir é, criança é. chorando. Então, então, assim, existe uma certa dificuldade em relação ao cotidiano de vida,
né? E, logicamente, a criança está crescendo, então os músculos estão muito mais aptos a se adaptar com um instrumento. Uma pessoa adulta já tem um pouco de dificuldade motora, eu diria, né? É mais rígido e tal. E Mas, também quando você é criança, você absorve com maior facilidade e imensa, você é mais versátil a mudar sim. que quando você já está educado e conscientizado a uma coisa, né? É É, mais difícil exatamente. você mudar mientras mais passa o tempo, a idade, né? Sim, eu acho que, assim, a pessoa adulta que vai estudar um instrumento, ela mais ou menos tem consciência desses problemas, e se opta a estudar um instrumento, ela sabe do tempo que demora para você atingir um certo nível. Então, eu, e- assim, eu gosto quando as pessoas são adultas e vão estudar um instrumento, porque o instrumento é um meio de comunicação, né? Elas não vão ser profissionais, Tem uma amiga talvez. que tem, acho que você conhece, a Elka Rubinstein. Sim, Ela está aprendendo percussão. sim. E ela tem 70 e um pouco anos. Não, é. Mas De uma ela é uma. maneira profissional, Mas mas que lindo, é, né? mas é bonito, porque Eu sempre tive o sonho de alguma vez assim, fazer aula de piano, por exemplo. Que então eu acho tem que incrível. É começar, Marco, tem que incrível. começar. Quando você voltou para a Europa e já decidiu ficar lá, como que foi essa recepção lá? Foi difícil voltar? Não, Você voltou a ser, e você foi lá, inclusive, a ser acadêmico lá, sim, em Amsterdã. em Amsterdã. E, assim, existe todo um mercado que você tem que conquistar, né? Então, assim, você não pode cair de paraquedas dentro do mercado e achar que Vai sair vai tudo sair. lindo e cor-de-rosa. Não, não. Então, assim, quando você cai nesse mercado, você tem que ir construindo de pouco. Você tem certas entradas que você vai ter que aprimorar. Você tem possibilidades que você tem que abraçar e trabalhar em cima dessas possibilidades. Então foi o que aconteceu, né? Eu tinha saído daqui de Tatuí, da USP, então com um nível, né, de universidade, daí eu tive que começar num projeto social na Holanda do básico e ir Para poder construindo para criar tua chegar carreira à lá. carreira. Mas eu também comecei a diversificar musicalmente a minha carreira de musicista com administração, por exemplo, implementação de projetos. Do Centro Musical dos Países Baixos, onde eu trabalhei por vários anos, que desenvolviam vários projetos a nível de mundo, né? Então eu tive a oportunidade de viajar ao redor do mundo para implementar esses programas. E eu era o especialista de música da América Latina, desde o México até a Patagônia. Então eu Nossa, representava dentro do instituto quando alguém especialista em música eu americana. pesquisava, lógico, obviamente, cada país tem o seu tipo de cultura, de música, de tradição. Então, assim, é impossível saber tudo. Então, É, assim, eu era o especialista, mas eu só o também Brasil, o é, gigante que é, gigantesco. imagina a Não. variedade musical que tem. Mas assim, a oportunidade foi ótima de viajar para o México, para o Chile, para a Ah, que Argentina, lindo. assim, Uruguai, sempre trabalhando com Ainda você música. tem que ir para Bolívia, então. Eu preciso ir para Bolívia, fazer uma visita para Santa Cruz, tá Vamos, certo. vamos. Ótimo. Me conta, dentro do repertório, qual você acha que é a tua maior especialidade na área de todas as classes de músicas que tem? O período romântico. Eu sou um aficionado. Ontem assisti É, justamente é. um concerto romântico muito bonito na Teatro Municipal. Quando você está em formação, você tem que basicamente fazer vários estilos devido a Sim. acadêmico, devido à tradição, né? Então você estuda concertos barrocos, clássicos, Haydn, por exemplo, né? E daí você vai para os românticos e você vai depois para os mais contemporâneos. Então, assim, dentro da formação, você estuda uma gama, um leque enorme de possibilidades quanto você está em sua formação. Mas quando chegou nos períodos românticos, os conceitos românticos, Elgar, por exemplo, que foi tocado aqui no Municipal, Lalo, Saint-Saëns, Dvořák, as sonatas de Brahms, que para mim é a pérola musical. Então, assim, eu me identifiquei mais com esse período, o romântico.
O clássico, por exemplo, os concertos de Haydn, Boccherini e tal, são extremamente difíceis porque existe uma maneira certa de tocar. Existe um som certo, existe uma articulação certa. E Então, eu vejo que você tem essa procura da perfeição, de representar bem o estilo. mas músicos têm isso. Nós temos, né, que ter isso, porque Disciplina de disciplina, cumprir. mas assim, tradição, né, academicismo, porque se a gente não interpreta Você não corretamente, vai conseguir não, passar para outras gerações o que não, você não. vem hoje antes, né? Então assim, eu acho que, mas eu também fiz várias estreias de músicos contemporâneos, peças contemporâneas de pessoas que escreviam para mim, para eu tocar coisas que era estreia mundial, entendeu? Então eu fiz vários concertos com essas peças também. Eu procurava sempre incluir uma peça brasileira em todos os meus Que recitais. lindo! Eu incluía sempre uma peça contemporânea, porque os compositores vivos de hoje precisam Precisam dessa ser, divulgação, precisam ser lógico. tocados, precisam ser valorizados, porque daqui a 20, 30 Vai, anos eles vão ser os eles vão clássicos da ser época. exatamente. Então, Sim. assim, é muito importante que a gente, músicos do momento, interprete também compositores do momento. Luiz, agora que nossos espectadores já conhecem um pouco da tua história, vamos ouvir um pouco do concerto que você fez. Vamos deixar com vocês um pouco do show, do concerto que fez Luiz Senani.
Foi incrível. Me conta da parte da Europa, da tua vivência de Europa. Qual foi tu maior logro profissional lá? O concerto que você falou, gente, cheguei aonde eu queria estar. Ah, é difícil porque, assim, você escolheu um. É, Porque cada conquista é uma, é é uma um, é conquista. uma, Então, tá. cada vez que você toca numa sala diferente, você fica deslumbrado com o local, né? Eu acho que dois concertos que me marcaram muito. Foi a primeira vez que eu toquei na Concertgebouw de Amsterdã, na orquestra, né, como músico de orquestra, num projeto específico, especial. Foram reunidos vários músicos do país e eu tive a oportunidade de tocar pela primeira vez na Concertgebouw. Então, assim, uma das melhores salas de concertos do mundo, você está lá tocando violoncelo. Então, isso é Deus. uma satisfação E uma única. pressão também. A pressão, mas exatamente. E eu também tive a oportunidade de fazer um recital de violoncelo e piano na sala de música de câmara da Concertgebouw, que é considerado também o filé mundial, assim, né? Existem outras salas que eu posso comparar, o Wigmore Hall de Londres, o Carnegie Hall de Nova York, a Concertgebouw, onde eu toquei. Esse recital também é no mesmo nível, né, de apreciação e de valor no mundo. Então, eu acho que isso foi muito importante, foi interessante para mim. Mas, assim, eu também me senti realizado quando toquei com a Orquestra Jovem da Universidade do Cabo, do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Em Canberra, na Austrália, por exemplo, que era uma orquestra profissional. Eu toquei com o C.D. Elgar, que você ouviu ontem no Teatro Municipal. E, assim, existem várias Que é coisas solo de violoncello. de violoncelo. E o meu concerto em Washington também foi específico, muito especial, porque a Era teus embaixada. filhos, eu tô vendo que você fala com tanto amor que não... Não, assim, a embaixada brasileira que promoveu, então, assim, tinham diplomatas do mundo inteiro, e, assim, foi um concerto muito importante para mim, porque eu estava estudando nos Estados Unidos e foi um certo reconhecimento do governo brasileiro de me convidar para fazer um recital para diplomatas Que estrangeiros lindo. na embaixada brasileira em Washington. Então, assim, também foi importante e, assim, mas são E quais são as muitos. técnicas de passar, de que os nervos não te ataquem quando você está nesse momento de entrar? Eu fico nervoso depois. Você Eu fica nervoso tenho uma depois? coisa que acontece antes do concerto, eu não fico nervoso, durante o concerto eu não fico nervoso. Depois eu quase morro. Onde que eu tô? O que eu Exatamente. fiz? Porque assim, às vezes você vai entrar num concerto, você sabe que tem 200 pessoas, ou se você é solista de uma orquestra, tem 1.500, 2.000 pessoas te esperando como plateia, né? E você tem que segurar a onda. E a parte que quando você vai a um concerto, só você sabe a resposta do público no último. Sim, é. Então, assim, você tem que ter. Nós aprendemos na nossa formação de se conter, de ter uma compostura, de ter um certo tipo de comportamento. Então, assim, você educa também para o palco. É por isso que quando você está aí em palco, você se contém. Você se E já contém. é bem toda a emoção depois, E né? tem toda a parte de estudo. Se você não domina totalmente a peça que vai tocar, então você não pode tocar. Então, assim, essa confiança De que de. você aprendeu, merece estar aí. Exatamente. Então, assim, você vai para o palco tendo certeza que você vai dar conta do recado. Então, assim, então aí você tem essa postura, né, essa composição de se compor. Ok, eu aprendi, eu estudei, agora é a hora de mostrar o que eu sei e eu tenho confiança que vai sair. Então, assim, essa confiança você tem que levar para o palco. Porque se você entra assim, Não tímido, com a dá, cabeça baixa, temor, não, você te tem que entrar consume com a tudo. cabeça erguida, sabendo que você vai dar conta do Aí recado. você levar uma mochila com álcool e algodão para passar quando você está desmaiando no É. último do show. Não, depois, eu não fico nervoso antes e nem durante, mas Só depois eu depois. fico. Você teve
3 anos de experiência como coordenador no Festival Internacional do Campos de Jordão, não Ah, foi? sim, sim. Essa foi uma experiência única, né? Que foi me dada Eu a quero muito oportunidade. conhecer. Conheço o Campos de Jordão. Sim, Fui lá, onde se faz o sim. festival. Acontece todo Achei julho. incrível. É, Sempre em julho, porque é um julho. festival de inverno, né? Sim. Eu quero muito ir nesse As ano três também. primeiras semanas Nesse ano de agora. julho, normalmente, são as três primeiras de julho. E eu fui coordenador lá na gestão do Roberto Mitchuk, o maestro atual do Teatro Municipal. O coordenador, o diretor pedagógico era o Arcádio Mitchuk, irmão do Roberto. E nós tínhamos a Ana Helena Lefebvre, que era a nossa diretora executiva, que assim é a pessoa que monta o festival para poder você trabalhar, né? Então, eu era o coordenador, eu coordenava todas as partes de funcionamento musical do evento inteiro, né? Então, a gente tinha música de câmara, práticas orquestrais, enfim, tudo que acontecia no festival a gente tinha que coordenar. E eram 90 concertos em 3 semanas. Deus! Então, assim, às vezes, simultaneamente, existiam 5 concertos na cidade ao mesmo tempo. E às vezes Como você conseguia coordenar tudo eu isso? saía, entrava em um, abria o concerto, saía 5 minutos depois, ia para o próximo e ficava vendo, e depois chegava no auditório 9 da noite para ver o último concerto do dia. E realmente eu ia para a cama, assim, quase em estado de coma, mas era um trabalho muito gratificante, porque você tem os alunos que estão ali sedentos e você vê que os O professores. fruto de todo esse esforço Exatamente, aí. os professores que vêm do mundo todo para dar aula, você vê a dinâmica dos alunos, entendeu? Com eles, aí se dão contatos, como eu tive É, contatos no concurso, aí claro. também se dão oportunidades para os alunos do festival conhecer professores internacionais que de repente vão levá-los para fora para E com estudar. grandes personalidades Sim, da música aí. nós tínhamos professores do mundo todo e sempre grandes músicos com grande nome. E assim, é E um com privilégio. disposição de ensinar Sim, e intercambiar conhecimento sim, com esse era um com fator os novos músicos, né? Isso era um fator determinante que eles pudessem ser professores, né? Então, assim, era muito importante para a gente e, assim, foram 3 anos de loucura, mas, assim, a satisfação pessoal, a De ter satisfação feito isso durante 3 anos. não, assim, de poder colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, é uma estamina, é quase viciante depois de um tempo. Qual, qual foi a tua anécdota que você lembra, a maior anécdota que aconteceu durante esses 3 anos? Do festival? Sim. Ah, nós tivemos vários, mas assim, o Kurt Masur, ele veio num dos anos, um dos maiores nomes musicais de todas as épocas, né? Ele veio reger a Nona Sinfonia de Beethoven. Nossa, Então, assim, esse foi realmente assim, um ponto máximo da minha vida que lindo! ali de lidar com um profissional que foi trazido para o festival através do Roberto Mitchuk, né? Eles têm muito contato e a gente teve a oportunidade de conviver com esse maestro, de ver os ensaios, de ouvir os comentários dele. E assim, cada palavra era um aprendizado novo para nós, todos nós do festival. Luiz Hernanes, para finalizar, e já te agradecendo assim imensamente por ter você aqui, qual é a tua mensagem para os novos músicos, para os jovens que estão começando com a carreira musical? Não desistam nunca. Oh, que lindo! E busquem conhecimento, busquem Estude. estudo, tradição, deem o melhor de si que vai se pagar um dia. Que lindo, que lindo. Muito obrigado de Obrigado, Marco, coração. pela entrevista. Espero. Foi uma honra. Ai, obrigado. Muitos êxitos. Espero estar em um concerto teu. Sim, com certeza. Logo. Tá? Muito obrigado. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo.